De sentar um pouquinho. Prezados e queridos irmãos e irmãs, domingo sempre é um dia de paz e é também um dia de encontro com o Senhor, mas não deixa de ser o encontro com a família. E hoje, certamente, nesta noite, no domingo, estamos aqui para continuar agradecendo a Deus por tudo aquilo que de bom Ele realiza em nossa vida. A resposta do Salmo de hoje é bastante forte, rica para nós. Como é bom agradecer-vos ao Senhor. E para agradecer ao Senhor, a gente precisa parar. E mais do que isso, precisamos entrar em sintonia com o Senhor nosso Deus. Como é bom agradecer-vos ao Senhor. Mais bom ainda de agradecer ao Senhor quando tudo vai muito bem na nossa vida. Isso é uma felicidade plena. Mas nós, como cristãos, precisamos também agradecer a Deus quando nós carregamos dentro de nós cruzes que não esperamos, mas que elas fazem parte da nossa vida. Mas nem por isso devemos deixar de continuamente estar agradecendo ao Senhor nosso Deus, porque Ele está conosco, Ele caminha ao nosso lado, nos aponta sempre para o caminho pelo qual nós queremos chegar. E o caminho que nós queremos chegar é sempre o caminho do amor e da felicidade. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a leitura do Santo Evangelho de hoje, percebemos Jesus falando a quem? Aos discípulos, sem rodeios, sem meias palavras. Jesus falando diretamente e dá também aos discípulos uma aula de catequese. Jesus usa palavras muito realistas e mostra, sobretudo aos discípulos, que não é possível evangelizar sem nos preparar. E todos nós temos consciência disso. Ontem nós tivemos curso da campanha da fraternidade, hoje missa, envio, agradecimento, espiritualidade com a pastoral da solidariedade. Isso tudo porque quanto mais preparados, mais nós fazemos a diferença nos nossos trabalhos em favor da igreja, em favor da humanidade. E Jesus então, Ele com os discípulos reunidos, e mostra que a preparação é um caminho forte que ninguém de nós pode deixar de lado. Porque a boa missão, o bom trabalho, depende do bom preparo do nosso coração. Portanto, queridos irmãos e irmãs, mostra também que diante da caminhada da nossa missão, mesmo que nós estamos preparados, existem sempre falhas e defeitos. Não são exclusivamente dos outros, mas também está dentro de cada um de nós. Porque nós somos feitos de coisas boas, mas também somos feitos de muitas outras realidades não boas, mas para isso Deus está nos ajudando a firmar nossos pés na nossa missão de construir o reino de Deus. Entendemos, é claro, que os seguidores do Mestre têm que transmitir com fidelidade a boa notícia da salvação. Os apóstolos, os discípulos, pregaram por toda a criatura, e o próprio Jesus se volta para eles e diz que o êxito da missão
está sempre relacionada a uma boa preparação da vida do povo. Então esta escola do amor, nós precisamos conhecer. Porque Jesus, ele alerta, querem que a missão tenha êxito, nos preparemos. Vamos conhecer os caminhos da igreja, vamos conhecer a própria Sagrada Escritura, para que dentro dos trabalhos pastorais que nós temos, possamos ser como que os discípulos bem preparados que o Mestre Jesus pediu a cada um deles. Aqui, é claro, nós entendemos o bom preparo da família, dentro desta caminhada catequética que estamos iniciando. O pai e a mãe têm que ter bom preparo, conhecer a igreja, rezar, se reunir, viver os sacramentos, porque tudo é presente de Deus para a nossa salvação, para o nosso bem. E quanto mais a gente se empenha então nesta longa preparação de conhecer os mistérios de Deus presente na Sagrada Escritura, mais nós podemos lutar contra todo o espírito do mal que às vezes circundam sobre nossa própria vida. Pode, diz o Evangelho, um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Jesus aqui quer saber se pode ensinar retidão quem caminha por estradas tortuosas. E mais do que isso, Jesus então quer saber se pode levar à luz quem caminha nas trevas. Veja que esta dimensão de tirar o cisco do olho revela também que nós continuamente precisamos da graça de Deus, para que a gente seja sempre mais pessoa humana, capaz de compreender, mas ao mesmo tempo capaz de sentir que Jesus, ele não nos chama a atenção sobre o cisco que está no olho nosso e do nosso irmão, mas convida a gente a tirar. E quando que a gente tira? Quando a gente se aproxima, da penitência, do sacramento da penitência, da confissão. Então são caminhos que Deus vai mostrando a cada um de nós. Pode ensinar sempre coisa boa aquele que continuamente está buscando a força do Mestre. Entendemos que o discípulo não está acima do Mestre, nem o servo acima do seu Senhor. E a leitura diz assim que todo o servo bem formado é como o Mestre, mas não é maior do que o Mestre. Então Jesus coloca até nesta ligação da igualdade. Não será maior, mas será como o Mestre. Nós podemos ser como o Mestre, ensinar como Ele ensinou, com sabedoria, com amor, com retidão, com luz, deixando para trás as trevas. Viver o que diz, mas também manter os pés no chão, nesta longa caminhada que nós temos. Então o apóstolo, o discípulo, ele é o quê? É pastor, e como pastor ele se faz amigo de Jesus, amigo do rebanho, confiante e responsável cada vez mais pelo bem-estar de todas as pessoas. Acontece nesses dias, 4 dias já de guerra, na Ucrânia, lá tão distante de nós, mas fere nosso coração, traz preocupação para nós, porque somos humanos, imagem de Deus, e como imagem de Deus a gente não gostaria que ninguém derramasse lágrimas por causa dos sofrimentos, por causa da ganância, de tirar para si aquilo que não lhe pertence, e tudo quando de fato a paz é quebrada, é por causa da ganância que existe dentro dos corações. Então essa situação dolorosa que nós estamos vivendo nesses dias, contemplando a guerra, como faz bem
mal para nós compreender tudo isso. A gente se pergunta por que chegar a uma situação dessa, desumana, desrespeitosa. Quanta tristeza está no coração das famílias, mas quanto isso faz mal para o coração de Deus, que tem falado todas as coisas, ensinado todas as coisas, para que a gente possa realmente ser, nos dias de hoje, instrumentos de paz, e não instrumento de ódio, de vingança, da ausência da paz no coração dos seres humanos. Jesus ainda continua dizendo, e fala da árvore boa, dos seus bons frutos, e deve acontecer dentro da árvore boa, dos bons frutos, a presença da humildade. Esse é meu e aquele é seu, mas a gente pode dividir as coisas boas sim, para que o outro também tenha alegria, tenha segurança. E esta árvore boa que está dentro de nós, às vezes é manchada por situações difíceis da nossa caminhada, e não é por isso que a gente tem que deixar de lutar para ser sempre uma árvore boa, produzir bons frutos, não ser uma árvore amarga, produzindo frutos azedos, porque Deus sempre oferece para nós tudo o que é bom, para que nós possamos ser criaturas humanas que produzam frutos bons para a humanidade e para todo o povo. A árvore ruim, lembra o Santo Evangelho, não produz bons frutos, e aqui coloca descasos com os menos favorecidos, falta de dignidade, abuso de poder, arrogância, prepotência, são os frutos piores que nos afastam do Mestre. São estas coisas. Então a árvore má, mas Jesus nos ama, nos aproxima sempre dele, para que a gente seja sempre produtores de bons frutos. Então a categoria do Evangelho de hoje tem dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas que o Evangelho apresenta é as pessoas convencidas, aquelas que se acham donas de si, donos da verdade, tudo o que dizem é sábio, sente o direito até mesmo de inventar os mandamentos por Deus. Veja como de fato é fundamental isso, sentir que às vezes o convencido não agrada o coração de Deus. A segunda categoria do Evangelho de hoje são os hipócritas, os que fazem o que Cristo nunca quis fazer, julgar e condenar. Então, que Deus nos liberta dessas duas categorias que o Evangelho apresenta para nós. A categoria dos convencidos e a categoria dos hipócritas. Ajuda-nos, Senhor, a viver Tua palavra viva, para que, cheio do Teu Espírito, possamos sempre ser árvore boa, para produzir bons frutos, para a família, para a igreja e para a sociedade. Assim seja. Creio